Os filhos do fogo, quando os deuses caminharam entre nós, há verdades que não se apagam, apenas dormem sob a poeira dos séculos. Meu nome é Elias Haddad. Sou pesquisador independente e passei os últimos 10 anos viajando por desertos, cavernas e montanhas do Oriente em busca de algo que a arqueologia moderna evita mencionar: os vestígios dos filhos do fogo. Eles foram descritos em manuscritos antigos como aqueles que desceram do céu em colunas de luz. Homens altos, envoltos em vestes douradas, que ensinaram ao homem o segredo do metal, da agricultura e do fogo eterno. Mas o mais estranho é que não há registro de sua partida. Eles simplesmente sumiram. A primeira pista veio em 2015, no interior da Turquia. Durante uma escavação em Derinkuyu, uma cidade subterrânea com mais de 85 metros de profundidade, encontrei algo que não deveria estar ali. Uma parede derretida, não quebrada, nem corroída pelo tempo. Derretida, como se tivesse sido tocada por uma chama tão intensa que alterou a própria estrutura da rocha. Mas não havia fuligem nem sinal de incêndio. E no centro daquela parede, um símbolo. 2 figuras humanas segurando uma esfera luminosa com algo que parecia um sol no topo. No canto inferior, uma inscrição em proto-acádio, que traduzi com a ajuda de um amigo linguista. Eles vieram do fogo e no fogo regressarão. Desde então, tudo mudou. Comecei a perceber que essa mesma simbologia aparecia em civilizações completamente diferentes, separadas por milhares de quilômetros e séculos. No Egito Antigo, os filhos do Sol, que carregavam tochas eternas. Na Mesopotâmia, os Uxungal, senhores da chama divina. E nas Américas, os homens relâmpago, seres que surgiam envoltos em luz. Como poderia uma lenda atravessar culturas sem contato entre si? Ou talvez tenha havido contato, só que não humano. Em 2018, uma expedição me levou até o deserto de Lut, no Irã, um dos lugares mais quentes da Terra. Ali, os locais falavam de uma região proibida chamada Sharak Atash, a Cidade do Fogo. Diziam que à noite, uma luz vermelha brota do chão e risca o céu, como se a terra respirasse luz. Levei uma pequena equipe. Caminhamos por dias, guiados apenas por rumores e coordenadas que obtive de um velho mapa persa. No 4º dia, encontramos o que parecia uma caverna coberta por cristal vulcânico. O calor era quase insuportável. E lá dentro, no coração da escuridão, havia um altar. 5 estátuas em círculo, todas com as mãos erguidas e olhos vazios. No centro, uma esfera translúcida. Parecia vidro, mas pulsava, como se algo vivo habitasse dentro. E quando aproximei minha lanterna, ela respondeu. Acendeu. A luz era intensa, mas fria. E dentro dela, vi sombras humanas em movimento. Pareciam memórias presas no tempo. Então ouvi um som, não um eco, uma voz grave, profunda, que dizia em um idioma que eu nunca aprendi, mas compreendi perfeitamente. O fogo não destrói, ele desperta. A caverna inteira vibrou, meus equipamentos desligaram sozinhos. E por um breve instante, o chão sob meus pés pareceu se mover, como se algo abaixo estivesse acordando. Saí correndo de lá com o coração martelando, mas algo dentro de mim mudou. Desde aquele dia, a chama da curiosidade nunca mais apagou. Voltei para Beirute e passei meses analisando as amostras. A composição daquelas paredes derretidas não existia na tabela periódica. Os minerais apresentavam cristalização atômica alterada, como se tivessem sido expostos a uma temperatura que nenhuma tecnologia atual poderia gerar. Um físico israelense que viu minhas anotações me procurou. Disse que algo semelhante havia sido encontrado nos arredores do Monte Sinai, uma área militar fechada. Ele me mostrou fotos, o mesmo símbolo. 2 seres de pé sob um sol em chamas, e no rodapé, em aramaico,
Quando caminharem entre nós novamente, o céu será a fornalha e a terra, o espelho. Nas semanas seguintes começaram os avisos. Chamadas anônimas, mensagens sem remetente. Pare de procurar. Você não entende o que está despertando. Mas era tarde demais. Em 2021, fui convidado para dar uma palestra em Atenas. Durante a viagem, recebi um envelope deixado em meu quarto de hotel. Dentro havia uma única fotografia. O mesmo altar que vi no Irã, agora em ruínas. E uma frase rabiscada à mão. Eles voltaram para o fogo. Naquela noite, sonhei com o deserto, o chão ardendo, e figuras humanas emergindo das chamas, com olhos de luz e vozes como trovões. Acordei suando com o som de algo queimando no corredor. Mas quando saí do quarto, o hotel estava em silêncio. Somente o cheiro de ferro no ar. Passei meses tentando esquecer, mas quanto mais tentava, mais sinais apareciam. Em inscrições, em documentos antigos, em sonhos, tudo levava ao mesmo ponto. Os filhos do fogo não eram mitos, e se realmente existiram, talvez tenham deixado algo dentro de nós. Um fragmento, uma centelha que nos faz buscar o impossível. Hoje, continuo minhas pesquisas em silêncio. Mas há algo que nunca contei publicamente. Durante a escavação em Lut, encontrei um artefato pequeno, do tamanho de um coração humano. Era de cobre fundido, mas frio ao toque. E dentro havia algo como uma chama azul, viva. Desde então, a guardo comigo. Ela nunca se apagou. Às vezes, de madrugada, ela pulsa, como se respirasse, como se esperasse, e em cada batida dessa luz, sinto algo que não é medo, é lembrança. Talvez o fogo nunca tenha sido apenas um elemento. Talvez seja a herança dos deuses. E nós, apenas as sombras que restaram de sua passagem. Se um dia você estiver sozinho, à beira do deserto, e vir uma luz onde não deveria haver nada, não se aproxime. Ou talvez seja tarde demais para resistir, porque eles caminharam entre nós, e o fogo nunca se apagou. Se esta história acendeu algo em você, imagine o que ainda dorme sob as cinzas do mundo. Deixe seu like, inscreva-se e continue comigo nesta jornada pelo que foi esquecido. Deixe seu like, inscreva-se e continue comigo nesta jornada pelo que foi esquecido.